Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Fernanda Meurer, lá da Serra Gaúcha. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Olá, Charles. Muito obrigada. Agradeço a você o convite, a Editora Teosófica, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer suas leituras e reflexões para compartilhar com todos que nos assistem e nos ouvem. A Fernanda, ela é lá da Serra Gaúcha, ela é atual presidente da loja Teosófica Yeshua, uma das lojas teosóficas aí mais antigas do Brasil, tem mais de 100 anos. Ela é graduada em Direito, funcionária pública, ela é estudante de Psicologia e também mãe do Gabriel, de 8 anos, esposa do Micael, meu grande amigo também. A Fernanda aí, ela é uma pessoa muito ativa aí no movimento teosófico, ajuda, participa dos eventos, auxilia, também conferencista, né? E já esteve aqui conosco no programa comentando outras obras. E hoje ela vai falar sobre um livro que ainda não foi comentado aqui no programa, um livro inédito aqui para os nossos ouvintes, né? Porque muitas vezes o pessoal comenta livros que já foram comentados e, claro, cada pessoa tem a sua visão, a sua perspectiva, né? Mas a obra que ela escolheu ainda não foi comentada, que é o Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas, de autoria do Pavel. Fer, por que você escolheu esse livro? Eu sei que você está avançada aí na leitura dele, né? Você está terminando de ler a obra. Ele, como diz o próprio subtítulo, então ele tem essa organização de perguntas e respostas, e começa ali o capítulo 1, o que é teosofia, né? E depois uma pergunta, teosofia é uma religião? E aí ele segue, né, fazendo várias perguntas e respondendo ali os questionamentos em uma linguagem bem acessível. Por que você escolheu esse livro? O que você está achando da leitura? Como está sendo essa experiência para você? Então, Charles, estou até com a obra aqui, ó, Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas. É um livro que tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, quase 500 páginas, mas eu gosto de livro grosso, assim, eu sou uma devoradora de livros, na verdade, né? Desde que eu me conheço por gente, sempre li livros, assim, um atrás do outro, e esse livro aqui, eu achei particularmente interessante e até estava refletindo comigo hoje, que pena que eu não achei isso aqui antes da doutrina secreta, né? Porque eu me tornei membro da Sociedade Teosófica em 2015, né? Aqui na Serra Gaúcha. Mas comecei a ler a doutrina secreta ainda antes disso, né? E daí vim estudando, mas com toda aquela dificuldade, né? Porque quem já leu a obra ou quem já tentou ler, sabe das dificuldades, né? Ainda mais do estudante que está recém começando assim, a se familiarizar com a literatura teosófica, né? A literatura teosófica, por vezes, ela pode apresentar, assim, conceitos bem complexos e bem difíceis de serem entendidos, né? E talvez acabe até afastando algumas pessoas no início do estudo, porque acha que não vai dar conta de compreender aquilo, porque realmente, às vezes, para falar sobre explicar o que é uma palavra em sânscrito, né? Como, por exemplo, pralaya, manvantara e tantas outras palavras, tem que escrever folhas e folhas, né? A doutrina secreta, por ser a primeira obra, assim, o carro-chefe, né, da teosofia, ela é realmente bem complexa e aborda os temas mais profundos, assim, que a gente tem dentro da teosofia, né, pelo menos é a minha opinião. Mas essa obra aqui é aquela obra, assim,
que eu acho que a gente pode indicar nos nossos grupos de estudo, na loja, quando aparece alguém assim perguntando por onde eu começo a estudar a teosofia, sabe? Porque o autor aqui, ele tentou trazer com uma linguagem muito, muito clara. Eu não me lembro de ter lido muitas palavras em sânscrito, uma ou outra, e ele consegue trazer assim com clareza, com simplicidade, né? Na verdade, eu acho que a proposta dele, como ele coloca no início, foi fazer uma compilação de vários autores renomados já na teosofia, né? Então, ele pegou muitas obras do Leadbeater, da Annie Besant, e geralmente o pessoal gosta bastante de ler essas obras, né? Porque estão mais próximas, assim, de nós, né? A forma como eles escrevem. E aí o autor, ele vai colocando, assim, perguntas, né? E respondendo as perguntas. Então, e de uma maneira bem simples, bem acessível, né? Eu sei que dentro da sociedade teosófica, a gente não, a gente tem a liberdade de escolha. A gente escolhe o que quer estudar, né? Os autores, cada um tem seus autores preferidos, os seus livros preferidos, né? A gente até costuma indicar um ou outro, olha, tem esses que eu já li, enfim. Mas eu acho que essa obra aqui realmente é para aqueles que estão começando agora, sabe? E claro, para os estudantes mais avançados que já estudaram mais obras também é uma obra bem interessante, porque ela reúne muita coisa, né? E para quem está começando agora, então, vai poder ter o gostinho, assim, né? Talvez em alguns momentos o autor se aprofunda também, né, em alguns temas, e aí eu acho que vai começar, a pessoa vai ter clareza, entendimento e despertar a vontade para, de repente, pegar uma doutrina secreta, se ainda não pegou, né, e compreender o que está querendo dizer aquilo ali, né? Eu acho que é por aí. É importante, né, ter autores que façam esse intermédio, porque a Blavatsky, né, ela não fazia muita questão de facilitar para o estudante, né? É. A linguagem dela não é tão acessível para o público em geral, ela não gostava muito de traduzir os termos, e ela tinha uma justificativa para isso. Ela dizia que cada termo, né, se ela fosse traduzir, teria que ter páginas e mais páginas de explicação, e é justamente o que autores como o Pavre fazem, né, fazem páginas e mais páginas de explicação, né, para nos ajudar, porque às vezes um termo ele tem um significado muito profundo, muito amplo, então você só substituir por uma outra palavra seria, né, um reducionismo, faria justiça ali a toda a sabedoria contida naquele conceito, né, espiritual, enfim. Fernanda, fala um pouquinho para nós sobre os temas que o autor aborda no livro, que o leitor pode esperar da obra. Então, eu estou terminando de ler a obra, né? Acho que faltam 20, 30 páginas para eu ler, mas ele aborda de tudo um pouco, né? Ele começa o livro tentando explicar o que é teosofia, e se teosofia seria uma religião ou não, né? Então, além disso, ele fala sobre Deus e o sistema solar. Eu estou lendo aqui os capítulos, né, para a gente ter uma ideia geral, assim, do que essa obra vai tratar, né? Então, quando ele fala sobre Deus e o sistema solar, ele já fala sobre a manifestação ou a criação do universo, né? A constituição do homem, ele fala sobre temas como reencarnação, sobre karma, sobre o poder do pensamento, né? Inclusive, eu vi uma palestra tua outro dia, foi sábado passado, né, no canal do YouTube da Sociedade Teosófica também, você falando sobre karma e, inclusive, que o pensamento é matéria, né? Então, o autor também vai abordar isso aqui no livro, que os nossos pensamentos também, eles são matéria numa outra frequência vibratória, né? Mas eles têm poder, tanto quanto a nossa palavra ou a nossa ação, talvez numa outra proporção, né?
Por exemplo, hoje em dia eh, nós podemos ser criminalizados ou penalizados por as nossas ações, né. O simples pensamento de querer matar alguém não é um crime do ponto de vista da lei humana, né, dos nossos códigos que a gente tem hoje no mundo, né. Mas para a justiça kármica, um pensamento assim, ele gera efeitos, né, e gera consequências também, né. Então são coisas, assim, que o autor vai abordar aqui na obra, que eu acho também bem úteis e práticas para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento, né, e para nossa melhora interna mesmo, como subjugar esses nossos talvez, essa nossa personalidade inferior, né, essas questões, esse nosso lado sombra que a gente ainda tem, né, e que às vezes não nos permite manifestar o melhor de nós, né. O autor também vai falar sobre a vida depois da morte, sobre a evolução da vida. Deixa eu ver. Ele fala sobre fraternidade, que é algo bem importante, né, dentro da sociedade teosófica. Inclusive, é o primeiro objetivo dessa sociedade, né, é formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção nenhuma de classe, credo, cor, sexo, né? E isso já vem, assim, esse objetivo lá desde o século XIX, né, numa época em que ainda havia escravidão em alguns países do mundo, e essa sociedade falando em fraternidade, né, numa época em que o lado ocidental do mundo nem falava em vegetarianismo, essa sociedade já falava em vegetarianismo. Numa época em que as mulheres não tinham direito a voto, a trabalho, eram consideradas cidadãs de segunda classe, essa sociedade privilegiava as mulheres, tanto que quem estava à frente, né, era uma mulher, e depois sucedida por outras, né. Então, uma sociedade muito pioneira e que influencia, com certeza, definitivamente, o pensamento ocidental, né, embora, muitos não o saibam, né. E aí, bom, além dessa questão da fraternidade, o autor também comenta sobre os próprios mestres, né, e a senda que levaria até eles. Os mestres, para quem não sabe, ele se refere àqueles grandes, yogis, grandes, mestres, irmãos mais velhos, né, que vivem no Extremo Oriente e que inspiraram e auxiliaram e pediram ajuda também, por que não dizer isso, né, pediram ajuda para Blavatsky, né, para que ela trouxesse parte deste conhecimento, né, que estava então até então guardado, no Oriente, né, de posse desses mestres, eles queriam compartilhar também com o mundo todo, né, e pediram ajuda então da Blavatsky, que foi o que ela fez, né, trouxe esse conhecimento, que é o que a gente vem estudando até hoje, né. Passados aí alguns séculos, a gente continua se dedicando a esse estudo e tentando compreender, o que não é muito fácil, né. Mas eu acredito que esse livro aqui abre bastante as fronteiras, a nossa consciência, para que a gente possa buscar um entendimento cada vez mais aprofundado sobre esses assuntos. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Fernanda Meurer sobre um livro publicado pela Editora Teosófica, intitulado Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas, de autoria do Pavre. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Fernanda Meurer sobre o livro Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas, de autoria do Pavre, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Fernanda, então,
você deu no primeiro bloco ali, né, você deu um panorama geral da obra, tá? Tem todos aqueles capítulos ali que você citou, né, fala sobre reencarnação, sobre karma, sobre os mestres, e uma linguagem bem acessível ali, né, de respondendo questionamentos. Essa é a estrutura do texto. E então, para a gente ter uma amostra do que o ouvinte que está nos assistindo agora pode esperar do livro, fala um pouquinho para nós. Você já conseguiria responder a primeira pergunta ali, ó, a primeira pergunta. O que é teosofia? Teosofia é uma religião? E aí? Qual que é a resposta? Aham. Então, talvez essa pergunta não seja tão simples assim de responder, mas vamos tentar, né? Ainda mais com base agora no que eu aprendi aqui com a obra do Pavre. Talvez definir o que seja teosofia seja um pouco difícil e já que a teosofia não é tão popular assim, né, entre as pessoas. Algumas podem até confundir com teologia, né, o que não tem a ver necessariamente, né. Embora, sim, quando a gente começa a estudar profundamente a teosofia e a história e os pensadores e os filósofos, a gente começa a relacionar, né, o quão influente é essa tal de teosofia no mundo e a gente nem percebe, né? Por exemplo, eu estou fazendo agora uma segunda graduação, né, que é psicologia, e, e a pegada, assim, da academia é, por um lado, bem científico, né, e tem os autores renomados, os pensadores, os filósofos, e aí eu consigo fazer algumas ligações ali, alguns links, e eu consigo ver a influência da teosofia por trás desses pensadores, principalmente por trás de alguns alemães que viveram no século XVIII, no século XIX, e que influenciaram assim profundamente a psicologia e a maneira como nós pensamos hoje, nós ocidentais, né? Então essas influências elas existem, né? Então, a gente pensa de uma determinada maneira, hoje a nossa civilização tem uma determinada aprendizagem, uma forma de enxergar as coisas, e a gente não sabe de onde vem isso, mas se a gente começa a estudar essa tal de teosofia, a gente vai conseguindo fechar esse quebra-cabeça, né? Então, o que que é a teosofia, né? Ela é uma religião? Sim e não, né? A Muitos vão dizer que não é uma religião, na forma institucionalizada como a gente conhece, né? Com templos, com rituais, com algum padre ou algum pastor que fica lá na frente pregando um sermão, enfim, né? Conduzindo aquele ritual. Isso não tem na teosofia, né? Mas ela é algo talvez religioso no sentido mais espiritual, né? Quando, por exemplo, eu me conecto com esse estudo, né, de forma tão profunda que eu consigo compreender quem eu sou, que eu consigo compreender Deus, o universo como foi manifestado, todas as coisas, a vida, né? Talvez a teosofia possa ser uma religião quando ela nos apresenta o conceito de unidade da vida, né? Que existe uma única vida sendo manifestada, né? E que todos nós, na verdade, somos veículos, os mais diversos veículos, né? Em todos os reinos, reino mineral, vegetal, animal, humano, toda essa grande diversidade, pluralidade, são veículos manifestando uma única vida, um único ser, um único espírito. Então, talvez a teosofia seja, sim, uma religião ou uma filosofia muito, muito espiritual, né? Que nos dá respostas efetivas sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? O que que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso papel, né? Se nós somos simples
se esse universo é um caos ou se não é um caos, se existem leis operando por trás dele, manifestando ele, né, de forma muito ordenada. Então, eu acho que sim, que teosofia talvez seja mais que uma religião, né, uma filosofia muito espiritual e que nos dá respostas. Para quem está com essa curiosidade e realmente com vontade de buscar um autoconhecimento, um aprofundamento nas leis, né, de como as coisas funcionam, eu acredito que vai encontrar as respostas, sim, se dedicando a esse estudo. Um questionamento, né? Questionamento bem comum, né? Se é uma religião, se não é uma religião. Até porque muitas vezes a comunidade teosófica se comporta, né, como uma comunidade religiosa, né? Nós frequentamos os mesmos ambientes, fazemos reuniões, né? Embora não há dogma na sociedade teosófica, você tem algumas crenças em comum, a maioria acredita em reencarnação, a maioria é vegetariana, né? Então tem essa questão de comunidade, né, de pertencimento. Mas, de fato, a sociedade teosófica não é a teosofia. A teosofia é a sabedoria, como dizem, uma sabedoria autorrevelada. Então, ela nem está nos livros. Né? Os livros seriam comentários sobre aquilo que a gente chama de teosofia. Essa sabedoria ela está na essência das religiões e, quando estamos prontos, ela se manifesta na nossa psique e começa a se apresentar o indivíduo, aquele que busca, né? Aquele que desenvolve olhos para ver e ouvidos para ouvir. A gente bate na porta, uma hora alguém atende. Né? Fer, a gente ainda tem um tempinho, tem o capítulo 2, né, é bem interessante, porque ele fala esse questionamento sobre Deus e o sistema solar. Né? Esse é um questionamento, acredito que, comum para muitas pessoas. Tem gente que diz que a visão de Blavatsky é até ateísta, na verdade. Né? Então, Blavatsky, né, apresenta um conceito de Deus mais impessoal, mais na linha de Spinoza, né, mais uma linha do panteísmo, talvez. Porém, nas obras você encontra referência a seres muito mais avançados que nós, que regem o nosso sistema solar, o nosso mundo, e justamente nesse capítulo 2 ali, Deus e o sistema solar. Então fala um pouquinho para nós o que o autor traz nesse sentido para os leitores. Bom, eu li, né, e tenho lido as obras da Blavatsky, a Doutrina Secreta, e agora eu estou lendo, então, Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas, e o autor aqui, ele se aproxima, né, do que a Blavatsky, da mensagem da Blavatsky, embora ele faça mais referências ao Leadbeater e a Annie Besant, né, mas essa visão de Deus, então, ele pergunta aqui, né, você crê em Deus? E eu acho que é uma pergunta que cabe a cada um, então, refletir dentro de si, né? O que é Deus para cada um de nós? Porque nós somos cheios de condicionamentos, né? Normalmente, a tendência é acreditar num Deus, talvez, bastante pessoal, que tem os seus privilegiados, né? A gente vê muitas nações ainda fazendo guerra, né, em nome desse Deus, porque quer defender a sua terra, a sua religião, enfim, brigando por conta dessas crenças religiosas, né? Para quem diz que esses ensinamentos seriam ateístas, eu não vejo assim, né? Os ensinamentos que a Blavatsky trouxe para nós, desses mestres lá do Extremo Oriente, eu não vejo nem um pouco ateísta, muito pelo contrário, talvez se assemelharia mais a uma visão panteísta, mas eu acho que ainda fica mais acima, vai mais além ainda do que uma visão panteísta, né? De enxergar Deus em todas as coisas, ela vai além e ela diz que é uma vida só. Aí a gente pode dar o nome que quiser, né? Deus, Logos é uma palavra que vai aparecer bastante na literatura teosófica, né? Alá, o nome que for, Jeová, né? Todas essas religiões têm o seu nome específico para se referir a Deus. E é só um nome, né? Não é a coisa. E aí ela vai dizer que é uma vida só.
né? É uma essência só dentro de cada um de nós e em tudo e em todo o universo, que é uma coisa só, né? Isso é um pouco até difícil para a gente entender num primeiro momento, né? Não é simplesmente só ler o livro também que a gente já vai sair entendendo tudo, né? Pelo menos para mim, eu acho que não, né? A gente precisa ler, meditar a respeito, buscar assimilar aquilo profundamente para ver se faz sentido. E cada um no seu tempo, no seu momento, ir ampliando essa noção, esse entendimento sobre o que é Deus, né? Em que Deus que a gente acredita, afinal de contas, né? Porque se a gente for conversar com as pessoas, a maioria hoje das pessoas não tem muita explicação, né? Quando a gente questiona, tá, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é evangélica, né? E nada contra essa religião, né? Acho que ela faz muito bem para um grupo de pessoas, né, que seguem essa religião, enfim. Mas que Deus é esse que privilegia algumas pessoas, né? Algumas pessoas nascem boas, nascem ricas, nascem com saúde, e outras não têm nada disso, né? E aí vai a Igreja Católica também fala muito da nação eterna, né? Enfim, conceitos que a gente vai ver na literatura teosófica que não é bem isso, né? Que na verdade esse universo todo é muito amor, é muita luz, está tudo sendo manifestado. Só que a gente ainda não está com os nossos veículos purificados o suficiente para enxergar essa luz toda, essa luminosidade toda, né? Mas conforme a gente vai se aprofundando e tendo esses recursos disponíveis para nós, como esse livro aqui traz, a gente vai conseguindo ter uma ideia com mais clareza, eu acho, desse todo, né? E do que poderia ser a concepção de Deus. Um conceito bem mais abrangente do que aquela ideia mais simples, né? Que muitas vezes, né, então, aquele Deus ali que torce para um time de futebol, né? Que favorece um, prejudica o outro, né? Então, é claro que não é esse conceito que é apresentado na literatura teosófica, mas existe ali uma ideia de unidade, digamos, né? De vida una, né? Então, tudo e todos fazem parte de uma mesma vida que está presente e atuante o tempo todo. Aí, né? A gente poderia também fazer a analogia com a lei de interdependência do budismo. Então, todos dependemos uns dos outros porque estamos, de fato, conectados, de fato, somos um ser. Fernanda, gratidão pela sua partilha. Eu que agradeço. Bacana, foi um prazer receber você aqui. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Fernanda Meurer sobre o livro Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas, de autoria do Pavre, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.